Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora o nosso segundo vídeo, né, relacionado à nossa segunda aula do terceiro bimestre. E é uma continuidade, tá? Nós fizemos na última aula, que foi o início, né, dessa parte de política no Brasil, nós vimos o período do Império até o período da República Velha, tá? Estudamos, inclusive, a República Velha. Agora a gente vai falar sobre o período pós-República Velha, né, que é a Era Vargas, o Brasil populista, a ditadura militar e a nova república. Nesse período, o foco principal vai ser a democracia e o neoliberalismo, tá? Então, esses são os nossos temas de estudo agora, tá bom? O objetivo principal desse vídeo é a gente falar sobre as atividades, tá? As questões. Então, eu vou fazer o vídeo baseado nas questões, tá bom? Para facilitar para vocês responderem direitinho as atividades, tá bom? E claro, né, entender um pouco mais do conteúdo. Vamos lá? Bom, a primeira questão que eu passei para vocês foi o seguinte: como Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930? Vamos entender o seguinte: nós tínhamos uma República Velha, um período de fraudes eleitorais, né, do voto de cabresto, o voto era aberto, as pessoas não podiam votar em quem queria, então era bem problemático, né? Então, se você imaginar que tinha toda essa situação que impedia as pessoas de exercerem a democracia, você vai pensar então que Getúlio Vargas chegou ao poder de que forma? Será que era possível vencer a eleição? Assim, claro que era, né? Porque alguém sempre vencia. Só que Getúlio Vargas não representava a República do Café com Leite, ou seja, aquele revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, tá? Então Getúlio Vargas era contra esse sistema. Então como que ele chegou ao poder? Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe, tá? Ele concorreu à eleição, só que ele perdeu devido a essas situações todas que a gente viu. Então ele teve que fazer uma luta armada para chegar ao poder, tá? Então o Getúlio Vargas, através da Revolução de 1930, ele depôs o presidente em exercício, que era o Washington Luiz, e não deixou tomar posse o presidente que venceu a eleição, que foi o Júlio Prestes. E aí então Getúlio Vargas foi conduzido ao poder. Tá? Então isso seria a forma de você responder aí a primeira questão. Tá? O Getúlio Vargas vai ficar no poder de 1930 a 1945. Tá? E aí esse governo dele é dividido em três fases. O governo provisório, que é de 30 a 34. Nesse período, o Getúlio Vargas fica, como eu estou dizendo, de forma provisória no poder, o que quer dizer que não há eleições, tá? Só que em 1932, os paulistas, que tinham sido tirados do poder com a Revolução de 30, se revoltam e exigem do Vargas uma nova Constituição. Essa Constituição vai ser colocada, né, em vigor em 1934. E uma coisa muito importante é que, com essa Constituição, o Brasil vai firmar de vez o voto feminino, né, que foi autorizado em 1932, e as leis trabalhistas que o povo tanto queria. Tá? Nesse período, o governo é mais forte, então há uma centralização do poder. Aí de 34 a 37 nós temos o governo constitucional. Nesse período há uma disputa entre duas facções, vamos chamar de facções políticas, né? Dois grupos políticos, que são os comunistas e os fascistas. Os fascistas no Brasil são os integralistas. E aí, essa disputa, ela é bastante significativa e ela ajuda, inclusive, a dar a Vargas utilizar, né, dessa, digamos assim, de uma ideia de que os comunistas estão querendo tomar o poder. Então Vargas forja aí um plano junto com seus aliados e, digamos assim, aterroriza o povo dizendo que os comunistas querem colocar o terror e tal. E aí ele dá um golpe em 1937. E aí, com esse golpe, há a instalação de um regime ditatorial, tá? Que é o Estado Novo. Então, o Brasil continua tendo um desenvolvimento econômico interessante, que o Vargas se propõe, né? Um governo bem nacionalista, só que não há democracia, há muita censura, né? Há um governo assim muito voltado para as massas, né? Para valorizar o trabalhador, porque essa foi a grande marca do Getúlio Vargas, tá? Mas em relação à questão é só essa parte inicial que eu falei, tá? Como que ele chegou ao poder, tá bom? Que foi através de um golpe, né, da Revolução de 1930 que derrubou o presidente em questão e conduziu Vargas ao poder, ok? Bom, então foram 45 anos, aliás, 45 anos, de 1930 a 1945 foram 15 anos de Vargas no poder, tá bom? E agora a gente vai falar então o que aconteceu pós esse período aí chamado de Era Vargas, ok? Bom, nós vamos ter nesse período, de 1945 a 1964, nós vamos ter um período chamado de Brasil Populista, que também pode ser chamado de Brasil Liberal, Brasil Democrático e tal. E nós temos uma questão a respeito disso que fala sobre
apresentar 3 características, né, desse período. Esse período, como a gente já falou, é um período liberal, é um período democrático e tal, né? Nesse período nós vamos ter alguns problemas sérios de administração, porque muitos presidentes terão problemas, mesmo sendo eleito pelo povo e tudo mais, né? Nós vamos ter a eleição do Dutra. Nesse período o Dutra vai aliar o Brasil aos Estados Unidos, o Brasil vai se tornar bastante liberal, o Brasil vai até gastar suas reservas de dinheiro, que a gente chama de reservas cambiais, né? Porque permitiu importação de tudo dos Estados Unidos, né? Então o Brasil perdeu bastante dinheiro importando muito. Depois nós vamos ter a volta do Vargas ao poder. Pela primeira vez o Vargas vai ser eleito, tá? O Vargas tinha ficado no poder 15 anos sem ter sido eleito pelo povo, apenas pelos deputados em 34. Agora ele vai ser eleito pelo povo. E ele só vai sair do poder morto, tá? Porque ele morre em 1954. Morre não, né? Ele comete suicídio, que é pior ainda, né? E ele é bastante nacionalista. Nesse período ele manda o projeto da criação da Petrobras para o Congresso e é criada então a Petrobras, tá? Depois nós vamos ter um presidente que ficou bastante conhecido também no Brasil, que é o JK, que o Brasil teve um grande crescimento econômico no seu governo e ele mandou construir a capital, Brasília, né? Então ele ficou bastante conhecido também na nossa história. Depois dele, nós vamos ter um presidente que veio para mudar a realidade, que fez promessas e mais promessas, que foi o Jânio Quadros, e renunciou com 7 meses. Foi uma grande decepção, né? E aí assumiu o poder, então, o vice. E esse vice vai sofrer um golpe dos militares, tá? Que vai ser em 1964. Esse vice era o João Goulart. Mas vamos responder então a pergunta. A essas características. Você pode usar as características que eu vou colocar agora. Ó. A Constituição de 1946 ela definia bem o que era esse período, tá? Então nós íamos ter um regime político baseado na democracia, nós íamos ter uma forma de governo baseada na república, nós vamos ter a federação, que é quando os estados voltam a ter poder, que na época do Vargas não tinha, tá? Os estados tinham perdido mesmo o poder. Teve até cerimônia de queima das bandeiras estaduais, tá? Para mostrar que o Brasil era único e o que valia era o centro, né? A união de todos eles. E não vamos ter o presidencialismo, onde o presidente volta a ter umas prerrogativas de acordo com a lei, né? De administrar. O mandato do presidente passa para 5 anos, nós vamos ter a garantia de liberdade de expressão, o voto secreto. E o interessante é que aqui continua, né, o voto feminino, como a gente tinha dito, o Vargas já tinha autorizado, né? E os direitos trabalhistas criados lá na época do Vargas também são mantidos, tá? Então o Brasil populista caracterizado por essas situações que a Constituição firmou, tá? Em 1946, ok? Aí, como eu falei, né, esse período ele finaliza com o golpe militar. E aí nós temos uma questão que é para falar das 3 fases do regime militar no Brasil. Bom, o João Goulart, que era o presidente na época, foi derrubado porque ele tinha tendências comunistas, segundo o pessoal, né? Os especialistas, os militares, né, e tudo mais. E aí então eles colocam a ideia de que a ditadura é instalada para garantir a democracia contra o comunismo, tá? No primeiro momento, quando a ditadura é instalada, nós vamos ter uma primeira fase chamada chamada não, né? Que é o período de 1964 a 1968. Nesse período tem a decretação das eleições indiretas. Olha só, o povo perde o direito de eleger os presidentes. Mas curiosamente tinha eleições, tá, no regime militar, mas eram eleições votadas pelos próprios deputados. E tinha, claro, aquelas situações que favorecia para que eles ganhassem sempre, tá? E aí então existem essas eleições indiretas. Os militares, prevendo um enfraquecimento da oposição, cria apenas 2 partidos. Quem era de apoio aos militares entrava na Arena, a Aliança Renovadora Nacional. Todos que fossem contra ia se juntar em um único partido chamado MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E isso vigorou quase todo o período, tá, da ditadura no Brasil. E como nesse período a Constituição tinha sido suspensa, a Constituição de 46, nós vamos ter então a decretação de atos. Então os presidentes emitiam atos e esses atos viravam leis. O ato mais rigoroso foi o AI-5, que dava plenos poderes para o presidente, tá? Caçava quem criticasse, o deputado que estivesse lá no Congresso querendo promover algo contra os militares ou falar contra os militares podia ser caçado, tá? Inclusive o AI-5 veio por causa de um deputado que criticou os militares, tá? Que era o ele pediu pro povo não apoiar mais os militares e tal, e aí acabou que os militares se revoltaram e criaram a lei para caçar qualquer um que criticasse a eles, tá? Aí nós temos a segunda fase, que é bem interessante, porque é uma fase onde acontece
muitos grupos contrários ao regime, entendeu? São os movimentos guerrilheiros, aparecem aí pessoas ligadas ao PT, como a Dilma Rousseff, por exemplo, né? E aí nós vamos ter um período também de grande desenvolvimento econômico, tá? O milagre econômico acontece nesse período. De forma muito bacana, o Brasil tem um desenvolvimento econômico gigantesco. Só que isso gera muitas consequências lá na frente, tá? E aí nós temos a última fase, que é a fase onde a democracia começa a renascer devagar, né? Nós vamos ter a fase de 74 a 84. Primeiro porque o milagre econômico começa a cair por causa do preço do petróleo, que aumenta muito, e o Brasil importava muito esse petróleo, né? E aí então o presidente Ernesto Geisel, ele prometeu que ia levar o Brasil à democracia, mas de forma muito lenta, gradual e segura. Então, ao longo desse período, nós vamos ter a extinção do AI-5, que dava muitos poderes ao presidente, né? Nós vamos ter a aprovação da lei de anistia, onde as pessoas que tinham sido expulsas do país podem retornar agora, né? Ou podiam retornar, né? E volta então agora a ter vários partidos. Por que que volta o pluripartidarismo? Porque o MDB estava ganhando muito em muitos momentos em que acontecia eleições ou para deputado e senadores, ou algumas vezes nos estados. Então, eles perceberam que era melhor dividir o MDB para que enfraquecesse a oposição. Mas isso já foi algo que não deu muito resultado, né? Mas então aí voltaram diversos partidos, surgiram, né? Como o PT, inclusive, vai surgir, o PDT, o PTB, o próprio PMDB que surge do MDB também, e aí depois se divide em vários outros, tá? E aí também é nesse mesmo período que começa a famosa campanha das diretas já, pedindo eleições diretas para presidente, né? E aí nós vamos então encerrar essa daqui para passar para a próxima questão. Então vocês verem que essa é bem grande. Vocês vão falar de cada período, tá? O que caracterizou cada período da ditadura, ok? Bom, a próxima vai falar exatamente sobre as diretas já, porque nós queremos o processo que leva o Brasil de volta à democracia ou ao fim do regime militar, tá? Então é bem simples. Né? Começa o processo chamado Diretas Já, onde as pessoas fazem muitas manifestações pedindo o direito de votar de novo. E aí então essa campanha ganha o país e tal. E um deputado então chamado Dante de Oliveira, ele faz uma proposta de lei para que isso ocorra. Curiosamente, essa lei não é aprovada, tá? Então a emenda Dante de Oliveira não é aprovada. Então as eleições ocorrem, só que de forma indireta, como já era. E aí o que vai acontecer? Quem vai vencer a eleição é o Tancredo Neves. Tancredo Neves representava a democracia. Então, como ele venceu, então a ditadura de alguma forma chegou ao fim. O curioso é que o Tancredo Neves morre e quem assume é o José Sarney. José Sarney, então, continua, né, o processo de democratização. E aí nós vamos ter, então, mais tarde, durante seu governo, em 1988, a elaboração de uma nova Constituição que transforma o país num país altamente democrático. Né? E aí, então, essa seria a questão 4. Depois o Brasil tem o direito, né, de eleger o seu primeiro presidente, que vai ser o Fernando Collor. Fernando Collor é eleito e, por incrível que pareça, o primeiro eleito pelo povo, né, depois da democratização. E é o primeiro também a ser impeachmentado, tirado do poder. E aí então assume o poder o vice, né, o Itamar Franco. No governo do Itamar Franco aparece um outro cidadão chamado Fernando Henrique Cardoso, que se candidata e ganha as eleições. Então, no governo do Fernando Collor de Mello e do Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ter as medidas neoliberais no Brasil. Tá? Então, é a nossa quinta questão. Citar as principais medidas. Principalmente o Fernando Henrique ele vai colocar para privatizar muitas empresas, principalmente de telefonia e de bancos, porque existia empresas de telefonias em cada estado, basicamente, né? E tinha bancos estaduais também. Então, esses bancos são privatizados, essas empresas de telefonia também. E outras empresas importantes, como Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, também são privatizadas. Acontece a redução do funcionalismo público em 20% e a terceirização de trabalhadores. Tá? Por quê? Porque o objetivo do neoliberalismo é reduzir a carga do Estado, né? E aí nós vamos ter, então, essas medidas tomadas que colocam, então, o neoliberalismo como um ponto importante no Brasil. Que, inclusive, no período sofreu bastante, como é que posso dizer assim, rejeição do povo também, que se manifestou muito contra. Tá? Então, observa que o Brasil mudou a sua política. Até então o Brasil era bastante nacionalista, não, nem sempre, tá? Mas em grande parte do período o Brasil foi nacionalista. Outros momentos o Brasil era liberal. Agora o Brasil era neoliberal, tomando essas medidas na prática, né? Privatizando empresas e tudo mais. Tá? Essa política ainda permanece até hoje, né? O governo atual, né, que é o Bolsonaro, tem essa ideia de privatizar várias outras empresas. Né?
Aí depois do Fernando Henrique nós tivemos o Lula, que também privatizou algumas empresas. Alguns colocavam, ele, né, se colocava muito contra essa política do Fernando Henrique, mas não fez nada contra. A Dilma seguiu a mesma política, né? E aí nós tivemos então agora com o Bolsonaro, que é o segmento dessa mesma política, tá? Política liberal na economia, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Aqui o vídeo é mais para trazer a explicação das questões mesmo para vocês, porque o conteúdo é gigantesco, entendeu? Então isso aqui, pra gente explicar, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente ficaria dias aqui explicando, tá? Mas isso é conteúdo que vocês vão estudar em História no terceiro ano, tá? O ano que vem vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar, fazer algo bem legal, tá bom? Valeu, pessoal. Eu estou sempre à disposição. Quando vocês precisarem de alguma coisa, de alguma explicação, é só me chamar, tá bom? Valeu. Espero que vocês assistam o vídeo, que consigam entender. E se não entender, é só me perguntar, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela contribuição e tudo mais, tá bom? Valeu.